Graça e paz de Cristo Jesus. A você, meu amado irmão, em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. A você, minha irmã, em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. A graça de Cristo inunde a tua vida, trazendo as revelações da palavra, para que possamos juntos crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? A Cristo toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Eu quero começar este vídeo, esse estudo, agradecendo a todos do canal Iluminados pela Graça, em especial o meu irmão, camarada, amigo, irmão Edson Lopes. Irmão Edson Lopes e sua esposa Lenilda, irmã Lenilda, né? Irmão Edson, aonde ele está, às vezes está em Cabedelo, descansando, está no Rio, está viajando, né? E ele sempre, todos os vídeos, todos os estudos, ele participa assistindo para a glória de Deus. A irmã Lenilda da mesma forma. Meu abraço e recebam a paz de Cristo Jesus. Também o meu irmão Antônio Florencio e toda a sua família, amém? Receba aí a paz de Cristo, o abençoadozinho, irmão Miguel, irmão Miguel, how are you, irmão Miguel, amém? Deus te abençoe grandemente, né? Gerando você um crescimento de um homem em Cristo Jesus, né? Assim como papai, mamãe, que você seja também aliás, você é um irmãozinho abençoado para a glória de Deus. Também o irmão Marinaldo que é o pai do Miguel, e a doutora, que é o pai do Miguelzinho. Miguelzinho é uma bênção, né? Já fala aquelas palavras, está me ensinando inglês, já diz o que é bom dia, boa noite, até mais tarde, né? Qual é o seu nome, e já conversa comigo no inglês. Já estou aprendendo algumas palavrinhas no inglês com o meu irmãozinho Miguel, amém? Tudo para a glória de Deus. Então, irmão Marinaldo, a doutora, sua esposa, a mãe do Miguelzinho, Deus abençoe vocês grandemente. Estamos juntos, crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. E também a missionária, a minha irmã, a nossa irmã Janaína, irmã Janine, né? Irmã Elô, amém? E também o meu amado irmão Newton, amém, irmão Newton? Não sei se você vai poder assistir, mas seja abençoado. Aliás, vocês são bênçãos em Cristo Jesus. Todas as sortes de bênçãos foram derramadas sobre a vida de vocês para a glória de Deus. Então, irmã Janaína, irmã Janine, né? Deus abençoe vocês. Também são participativos, assistem os vídeos e estamos todos juntos. Todos nós aqui na congregação, na igreja, né? Aqui em Camboinha 2, Cabedelo, Paraíba, Nordeste, Brasil. Esse Brasil abençoado. Estamos crescendo cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus. A todos do canal e a todos que irão me ver, a paz e a graça do Cristo ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse estudo abençoado. Eu estou falando sobre Centileias tu Aionos. Que é esse, pastor? Palavrão é esse? Foi o Miguelzinho que me ensinou? Não, ele não, o grego ele ainda não. Eu vou ensinar ele, ainda não. Ele está no inglês, né? Ele tem apenas 6 anos por aí, né? Mas ele já está falando how are you? Amém? Então vamos lá. Aqui Centileias tu Aionos. Então, ou seja, fim de um sistema, fim de uma era, fim de um período de tempo, também conhecido como fim dos dias, fim do mundo. Aqui está aqui assim, ó. Se eu colocar nesta versão, você vai entender aqui rapidamente. Se eu colocar aqui, ó, na corrigida fiel, talvez esteja na sua Bíblia assim, aqui quando ele diz: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo. Fim aqui, Sintileias, tu aionos, ok? Fim do mundo. Aí, quando você vem para cá, para esse entendimento aqui, aí você percebe que ele diz aqui, ó, e que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos. Amém? Então, fim dos tempos aqui, tempos aqui no grego é aionos, aionos. Beleza? Tranquilo? Então, eu falei aqui, comentei no vídeo anterior, muito bom. Eu até convido a você que assista o vídeo anterior, que fala que os discípulos e a igreja dos discípulos do primeiro século, dos anos 30 até o ano 70, eles sim participaram, vivenciaram os últimos dias deste Aion, que foi concluído, que terminou, que teve o seu fim, o seu complemento, né? Ou a sua totalidade aqui no ano 70. E citei vários versículos, vários textos que falam sobre o fim, certo? E que eles, a igreja de Pedro, de Paulo e de João, né, estavam vivendo literalmente o fim de um sistema mosaico, o fim da lei, o fim da religião judaica. Agora, e o que significa aqui? Agora eu vou explicar para você. Sim, falei também outros textos que Mateus usou aqui para fim. Mateus usou um substantivo feminino, cintileia, quer dizer fim, término, aqui ó, cintileia, essa palavra do grego, né, ela está escrita lá, cintileia, fim, término, completação, uma conclusão, uma consumação, ou o fim de uma dispensação. O fim da lei, o fim não o fim dos judeus, mas o fim de um sistema religioso judaico. O fim. Beleza? Tranquilo? Citei Mateus capítulo 13, versículo 39, versículo 40, versículo 49, Hebreus capítulo 9, versículo 26 e também 1 Coríntios capítulo 10, 11. Citei isso aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11, que diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então Paulo, aqui anos 55, 56, já anunciava aos irmãos de Corinto que eles estavam vivendo os últimos dias daquela dispensação, daquele período, daquele sistema judaico, o regime de lei. Beleza? Tranquilo? Agora, um detalhe fundamental que eu vou passar para vocês aqui agora. Por que o seu irmão está falando isso? Porque você vai ver nos livros das escolinhas dominicais, nos livros das escolinhas sabatinais, nos livros das escolinhas do Salão do Reino, porque são as principais. Né? Eles escrevem, eles escreveram e continuam falando nos púlpitos, né? nos meios de comunicação, aí agora no sistema do YouTube. Então eles ensinam os pastores, os teólogos, os doutores, pós-doutorados, que eles estão nos últimos dias. E eu estou dizendo para eles que esses últimos dias já aconteceu no ano 70. Que nós não estamos nos últimos dias, nós estamos na nova era. Nós estamos no período da nova dispensação. Nós estamos no novo mundo, novo céu e nova terra. Ok? Então como eles ensinam isso aqui, eu vou provar para eles, né? Não vou provar para você do canal, mas para os doutores da lei e aqueles que ainda porventura tenham alguma dúvida, de que esse fim do mundo aqui já chegou para os judeus, aconteceu no ano 70. Agora, então como eles estão esperando o fim do mundo, de um sistema, o fim do mundo para eles, deixa eu colocar aqui Mateus capítulo 24, pra gente aqui ó, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3, presta bem atenção aqui igreja, que isso aqui é um detalhe fundamental, muito importante, o que eu vou mostrar para você aqui.
Então ele diz aqui, o fim dos tempos, Mateus 24, ok? Ano 30, aqui o ano 30 do primeiro século, da primeira era cristã. E eu vou voltar aqui para essa tradução aqui, ó, para você entender o que é que eles afirmam. Pronto, aqui, ó, o final da tua vida e do fim do mundo. Então, este mundo aqui, a religião evangélica, a Testemunha de Jeová e os adventistas do sétimo dia, eles ensinam que este mundo aqui é literal, ou seja, haverá um fim da terra, um fim de uma mudança de uma mudança física na terra. Eles ensinam isto aqui. Eu tenho vários livros ali deles, livros teológicos, escatológicos, vários estudos sobre eles, e eles não podem negar. Então eles dizem que este fim aqui é o fim do mundo mesmo, o fim da terra, né? Como diz lá em Pedro, na carta de Pedro, no capítulo 3, os elementos ardentes se desfarão, né? E pegarão fogo, a terra será destruída. Então eles baseiam-se também neste texto de Mateus 24, 3, e diz que Jesus profetizou o fim do mundo, o fim de um sistema cósmico, o fim de um sistema físico da Terra, que a Terra seria destruída. E eu vou provar para os doutores da lei que esta Terra que eles dizem não será destruída, que aqui não é mundo físico, aqui não é Terra, aqui não é o planeta, aqui não é cosmos, aqui não é mundo de água, o mundo da terra física. Aqui não chama-se o planeta que nós vivemos. Não, aqui não é a terra. Por que não é a terra, irmão Van? Porque eu vou dizer para você que a nossa terra não será destruída. Assim também como eles vão lá para Apocalipse, eles usam muito isso aqui também, ó. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 1, que diz aqui, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, certo? Se você for para cá, para esta versão aqui, aqui, ó. Então vi um novo céu, né, e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. Então eles pegam isto aqui e diz que a terra será destruída. Vou voltar aqui para Fiel. Então ele diz que a terra será destruída. E eu vou provar agora, né, que a nossa terra, este globo terrestre em que nós vivemos, que Deus criou, não será destruída. Agora, presta bem atenção aqui agora no que eu vou falar. Um detalhe importantíssimo, fundamental para nós que somos da escatologia preterista, escatologia consumada. Se a consumação dos séculos, aqui, Mateus 24, vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 3, olha para onde a gente vai correndo, vai puxando, né? Aqui, versículo 3, uma coisa puxa a outra, um texto puxa o outro. Mateus 24, 3. Se aqui, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Do mundo. Preste atenção aqui. Se a escatologia do futuro está certa, ou se nós estamos ensinando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia confirma. Se a consumação dos séculos, ou o fim do mundo, que está aqui, com o que querem, né, ou como querem, os futuristas, será o julgamento final dos homens ímpios. Logo, entendemos que este processo do juízo final para o futuro nunca terá fim. Se aqueles dizem que o fim do mundo é também considerado como o juízo final, Jesus, quando vier, vem aqui para julgar, né, no finalzinho, né, quando ele vier descer sobre a terra, porque eles dizem, mas isso Jesus veio em 70 para nós, e o que a Bíblia diz. Mas como dizem os futuristas,
que quando Jesus vier para fazer juízo, ele vai julgar o mundo, a vinda do fim do mundo, como juízo final. Então, se isto aqui é o juízo final para o futuro, ou seja, isto aqui nunca terá fim. Este fim aqui nunca vai chegar. Por quê, irmão Van? Porque a terra nunca será destruída. Sempre vai existir pessoas na face da terra. Ou seja, sempre vai nascer salvo e não salvo. Se este mundo que eles dizem aqui vai ter um fim, Deus vai fazer juízo final, vai acabar com tudo aqui, pronto, o mundo vai se acabar, será novo céu e nova terra. Isto não se sustenta nas Escrituras, porque esta terra que eles dizem que vai se acabar, ela nunca terá fim. Se a terra nunca terá fim, sempre nascerá crente, não crente, salvo, não salvo. Hoje mesmo está nascendo milhares de salvos e milhares de não salvos. Milhares de crentes, milhares de incrédulos. Milhares de pessoas que vão herdar a vida eterna e milhares de pessoas que não irão herdar a vida eterna. Mas como eu posso provar isto a você? Muito bem. Dizendo que este fim do mundo aqui não é o fim da terra e nem o fim das pessoas. É o fim de um sistema judaico, o fim da lei. Como assim, irmão Van? Muito bem, vamos lá. Então, a terra não será destruída. Se você pegar isso aqui e dizer que é o fim da terra, o fim das pessoas, juízo final, e você vir para cá, para Timóteo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, e dizer que o céu, e de que a terra, a nova terra, né, e o mar serão destruídos, céu, terra e mar, né, principalmente a terra aqui, vai ser destruída, vai ser transformada, vai se acabar para a adaptação dos salvos. Isto não se sustenta na literalidade disto aqui. Isto não é literal. Por que não é literal? Porque você não pode ler esse texto literalmente. Porque você não pode afirmar que a terra em que nós vivemos será destruída. Por quê? E nem vai pegar fogo, nem vai... Sim, ela pode sofrer um abalo cósmico, ela pode sofrer um abalo de um sistema de uma tsunami, ela pode sofrer um abalo de uma bomba nuclear, mas biblicamente Jesus nem Deus profetizou a destruição da terra, do globo terrestre. Quer ver? Presta bem atenção aqui. Vamos lá para Gênesis. Vamos ver Deus criando. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Deus cria os céus e a terra. Está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra que nós vivemos. Agora, Salmo 24, versículo 1. Salmo de número 24, versículo de número, aqui, 24, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz, presta atenção se a terra vai ser destruída. Do Senhor é a terra, o globo, onde nós vivemos, e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Beleza? Tranquilidade, a terra pertence a Deus. Versículo 2, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Deus que criou a terra. Fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Nós cremos pela fé. A ciência não pode crer dessa forma não, mas nós cremos. Agora, Salmo 78, versículo 69. Salmo 78, aqui, Salmo 78, versículo 69. Aqui, olha bem aqui. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que nós vivemos, que fundou para sempre. Ou seja, se o santuário, certo? Deus edificou o seu santuário para sempre, a terra também ele fundou para sempre. Beleza?
Leia que você vai entender. Se o fundamento, se Deus edificou o seu santuário e disse que era para sempre, o mesmo contexto diz que o mesmo Deus que edificou o seu santuário, né, nos altos palácios, também edificou a terra. Em que tempo? Para sempre. Tanto o santuário de Deus como a terra foram edificados, criados para sempre. Isso é só o começo. Aí você vai, se a terra vai para sempre, como é que Apocalipse capítulo 1 dizem os doutores da lei, os religiosos pastores, que a terra vai ser destruída? Não. Presta atenção aqui, ó. 125 Salmo. Salmo de número 125. Olha as mentiras caindo por terra. Salmo 125, versículo de número 1. Olha o que é que diz. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Preste atenção aqui. Se a terra vai ser destruída, como é que esse monte vai permanecer para sempre? Doutor. Responda aí, doutor. Aqui embaixo. Pode responder, doutor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. O monte de Sião não está firmada lá embaixo, no alicerce da terra? Se a terra vai ser destruída, essa palavra não poderia estar aqui. Porque o monte de Sião não se abala, o monte de Sião permanece para sempre. Ou seja, a terra permanece para sempre. Calma, tem mais. Isaías 45, 18. Vamos aqui para Isaías 45, 18. Isso é necessário a gente saber isso. Por que é bom você saber disso, que a terra não vai se acabar? Porque aí a gente vai desmistificar, a gente vai agora desfazer a mentira religiosa. Calma, eu vou chegar lá. Isaías 45, 18, que diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra que nós moramos e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra e formou ela para quê? Para ser destruída? Não, para ser habitada e para sempre. Tem mais. Jeremias 5, 22. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Vamos ver o que é que diz Jeremias 22 sobre a terra. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar. Presta atenção aqui. Deus, o Senhor Jeová Yahvé, pôs a areia por limite ao mar, por ordenança eterna. Por que essa ordenança eterna? Que ele não ultrapassará, ou seja, o mar não ultrapassará a terra por herança eterna. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Está vendo aí os limites da terra? Se ele colocou por limite aqui, por ordenança eterna, então a terra eternamente permanecerá para sempre. Beleza? Tranquilo? Terminou aí, irmão? Não. Tem mais. Apocalipse 5, 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. O que é que fala Apocalipse 5, 10? E para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinarão sobre a terra que nós vivemos. Ué, como é que vai viver na terra se o Apocalipse diz que ela vai destruir? E fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tem mais. A terra vai ser destruída. Apocalipse 1:10 é literal. Apocalipse 21:1 é literal? É não. Mateus 24:3 diz que aquele ali é a terra. Ele vai destruir a terra? Vai não. A terra nunca será destruída. Apocalipse, ainda capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra. Ué,
as criaturas do céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder e para todos sempre. Céu, terra e debaixo do mar estão intactos, intocáveis, indestruíveis. Está aqui, é o texto que diz. Precisa copiar, desenhar? Não, doutor, calma, doutor. Calma, doutor, tem mais? Tem mais. Versículo, capítulo 21. Deixa eu ver se ainda é isso. Agora vamos lá para o capítulo 21, versículo 23 ao 24. Presta atenção aqui. Capítulo 21, como eles dizem aqui, no versículo 1, diz assim, ó, os religiosos, doutores, bacharelados, doutorados e pós-doutorados, diz que a terra e o céu será destruída, e o mar também vai desaparecer. Será? Olha, aí no capítulo, aqui, ó, e vi o novo céu, porque a nova terra e o novo mar, isso aqui eles dizem como literal, eles têm isso aqui como um texto literal, mas vamos ver se é. No mesmo capítulo 21, versículo 23, ou seja, já tinha passado, né, o céu e a terra. Será que foi destruído ali? Olha o versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade não necessita de sol. Não necessitar significa dizer que não existe o sol? Não. Ele está lá, continua lá, para sempre vai estar lá. Apenas a cidade santa não vai precisar do sol, mas o sol continua lá. Beleza? Tranquilidade? Tem mais? Tem. Versículo 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis, depois do versículo 1, os teólogos adventistas, testemunha de Jeová e os pastores evangélicos diz que Apocalipse 21:1, a terra será destruída. Olha a terra aqui, intacta. E as nações dos salvos, já dos salvos, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Terra habitada dos homens nos dias de hoje, tá certo? E isto aqui, olha a terra aqui, a terra intacta. Tem mais? Tem mais. Versículo de número 26 agora. 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. 26. E a ela trarão a glória e honra das nações na terra, das nações da terra. E o 27, para fechar. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrarão na cidade santa. Se não entram, estão aonde? Na terra. São aquelas pessoas que têm corpo, que têm carne, são os seres humanos, os ímpios, que não vão entrar. Estão vivos aqui na terra, vivendo na terra, de uma maneira normal, comum. Um cidadão comum está vivendo na terra, certo? E não vai entrar na cidade santa porque contamina o seu pecado. Tem mais? Tem mais. Agora esse aqui é uma criptonita para os adventistas do sétimo dia, para as testemunhas de Jeová e para os pastores religiosos da religião evangélica. A terra nunca será destruída, certo? Apocalipse 21:1 não passa de um simbolismo. Aqui, ó, Eclesiastes, deixa eu achar aqui, Eclesiastes, capítulo 1, olha o versículo 4, que diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra, o globo, onde você vive, para sempre permanece. Para sempre permanece, ok? Deixa eu ver aqui outras traduções rapidamente aqui sobre esse. Corrigida Fiel, que diz que mas a terra para sempre permanece. Vamos outra. Perdão. Aqui, Corrigida Fiel, que diz a terra para sempre permanece. Deixa eu ver essa aqui. King James, que diz
a terra permanece sempre do mesmo jeito. Água, terra, pessoas, gerações, uma morre, outras nascem, uma morre, outras nascem. E a terra permanece sempre do mesmo jeito. Tem outra tradução? Tem outra tradução. Versão internacional diz: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Eu vou morrer, outros vão nascer, outros vão morrer, outros vão nascer, outros vão morrer, gerações morrem, outras nascem, e a terra permanece para sempre. Aí, doutor, veja aí, doutor, se corrija aí, doutor. E nessa aqui diz que aqui gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Bom, a terra não vai se acabar. Então você já desperta aqui, já descarta a literalidade do Apocalipse 21, 1. Aqui, ó. Terra aqui não pode ser literal. Descartamos. Ok? Beleza? E aqui também, Mateus 24, versículo de número 3, também não pode ser terra. Deixa eu colocar nessa versão aqui, né? Fiel. Pronto. Aqui, ó. Fim do mundo. Mundo aqui não é o juízo final. Não é que vai acabar tudo, as pessoas, os planetas vão cair sobre a terra, né? Os lobisomens vão chegar, né? Os maribondos vão comer as pessoas, e como dizem os teólogos, né? Os doutorados, né? Que todo mundo vai morrer, a terra vai pegar fogo. Pedro diz e tal. Você já viu que a terra permanece para sempre? Então a gente também descarta a literalidade deste mundo aqui. Não é mundo físico. Agora, quando você vem para uma outra tradução, você procura na sua outra Bíblia, outra Bíblia, aí você vai descobrir que não é mundo. É isso aqui, ó. Fim dos tempos. Pastor, irmão Van, mas rapaz, que bênção. Eu vou estudar sobre o fim dos tempos. Então ali não é mundo, não é terra, não é pessoa, mas é fim dos tempos. E o que significa tempos aqui? Aí é outra história. Vamos partir para ali agora. Deixa eu tomar a minha aguinha aqui. Eita, que água boa. Que a água de Cabedelo é água boa, viu? Então vamos lá. Então, você viu, porque a terra não será destruída e sempre vai existir pessoas na terra, ou seja, sempre nascerá salvo e sempre nascerá ímpio. Pessoas não salvas aqui na terra, Eclesiastes 1:4. Com isso, a terra não será destruída. Com isso a gente percebe que o fim do mundo, certo? Não é o fim das pessoas. O fim do mundo não é o fim do cosmos. O fim do mundo não é o fim da Terra, do planeta Terra. Mas o fim do mundo é um fim de um sistema religioso. É o fim do mundo. Ok? Beleza? Tranquilidade? Agora, como a terra, você viu aqui que não é terra, como a terra não será destruída, por quê? Porque o que foi destruído foi isso aqui, o que acabou foi isso aqui, ó, em 70 tempos, ou aion, ou era, ou últimos dias, ou um princípio, um período de dias que estava se findando, e findou, acabou, terminou, foi concluído em 70. Então, aqui, como a terra não foi destruída em 70 e permanece para sempre, Eclesiastes 1:4, enquanto a terra existir, nascerá salvo e não salvo. Você viu isso aí? Apocalipse 21:27, Apocalipse 22:15, que diz que ficarão de fora. De fora de quê?
de fora da Nova Jerusalém, que é o reino de Cristo, um reino espiritual que desceu e foi estabelecido para sempre no ano 70. Então este reino, né, foi estabelecido, o reino de Cristo. Então, e a terra continua, a terra nasce gente, morre gente, geração vai, geração vem, nasce crente, morre não crente, entendeu? E nasce também não crente. Agora, os ímpios, presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã, olha a profundidade que a gente vai entrar. Os ímpios, quando morrem, não irão para a cidade santa. Os ímpios vão ficar de fora. Por quê? Porque Apocalipse, capítulo 21, é importante saber isso. Isso faz parte do assunto? Sim. Ímpios, quando morrem, não vão para o lugar da cidade santa. Apocalipse 21, versículo 8, que ele diz: mas aos covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Bom, eles vão para este lugar aqui. Que lugar é este, irmão Van? Inferno, mundo dos mortos. Eu só não acredito que o espírito ou a alma vai ser exterminada, vai se apagar, como se apaga um chip, como se apaga, se bate, quebra o chip todinho, esmeriza ele ali, ele se apaga. Não, a alma do homem, o espírito não, ele vai para algum lugar eternamente pagar aquela sentença. Então ele vai ficar neste lugar aqui. Ele só não entra diretamente, porque ele não é salvo, ele só não entra diretamente na cidade santa. Vai ficar de fora, que é a segunda morte. Beleza? Tranquilo? Mas eu não vou entrar nesse assunto, só estou dizendo para você de que a terra permanece para sempre e que os ímpios, quando morrem, vão para este lugar aqui, os ímpios. Agora, em Mateus 13, vamos voltar para aqui, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 39. Então você viu que ali, né, lá em Mateus, quando os discípulos perguntaram, né, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo era o fim do sistema mosaico, ou fim da lei. Aí ele diz: o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Fim do mundo, fim dos tempos, fim de uma era, fim dos últimos dias, ou fim de um aion. É o fim do aion. Aqui também está Centleias tu aionos, ok? Fim do mundo. Outra coisa, versículo 39, Jesus que está falando isso aqui. Versículo 40, da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. Jesus está falando no ano 30 que tudo isto aqui iria acontecer no fim dos tempos. Nos tempos aqui é aionos, que foi um período de tempo que terminou em 70. Agora, presta atenção aqui, igreja. Jesus estava, a expressão que Jesus falou de consumação do século ou fim dos tempos, certo? Estava no futuro próximo. 30 para 70 é um futuro, não é muito distante, é próximo, tá certo? Um futuro ignorante é o que usa a religião evangélica para dizer que isso aqui ainda vai acontecer, que Jesus falou do ano 30 até o ano 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Isso é um futuro ignorado. Mas para Jesus não. Jesus, a expressão de Jesus quando ele disse aqui, ó, que
for assim, será no fim dos tempos, ou no fim do mundo, ou no fim da era. Jesus usa uma expressão, consumação dos séculos, ou consumação dos tempos, fim dos tempos, para expressar um futuro próximo, de 30 para 70. Agora, para Paulo, quando usa quase a mesma expressão, Paulo diz que a consumação dos séculos já não era futuro. Para Paulo, para Jesus, era um futuro próximo. De 30 do primeiro século para o ano 70. 40 anos para Jesus, para isso aqui acontecer. Para Paulo, não. Para Paulo, a consumação dos séculos, ou o fim do mundo, já não era futuro. Porque já tinha chegado. Essa mesma expressão, presta atenção isso aqui, igreja, esta mesma expressão que Jesus usou, fim dos tempos, do ano 30 para o ano 70, 40 anos, Jesus usou como um futuro próximo. Paulo usa a mesma expressão, fim dos tempos, fim do mundo, fim daquela era, ou fim daqueles dias, para dizer que já tinha chegado. Jesus diz futuro próximo. Paulo diz, chegou. Por quê? Porque Paulo se aproxima 8 anos do fim dos tempos. Vamos ver? Preste atenção, espero que você tenha entendido. Hebreus 9, 26. Olha como é que... Jesus, ano 30, fim dos tempos, futuro para 70, 40 anos. Paulo, vamos ver o que é que Paulo diz. Essa mesma expressão aqui, fim dos tempos. Olha o que é que Paulo diz. Hebreus 9, 26. Olha o que é que Paulo diz. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos. Mas o que? Agora. Por quê? Porque Paulo está no ano 62. Do primeiro século. Paulo está no ano 62 e ele diz, mas agora no fim dos tempos. Está vendo aí? Jesus ano 30 para o ano 70, futuro próximo. Paulo não, Paulo diz agora, já chegou, já é o fim dos tempos. Ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, né, com seu sacrifício. Agora, olha aqui também o que é que Paulo diz. Então você percebeu que Paulo diz agora. Paulo não fala para o futuro, Paulo diz que era agora, o fim chegou. O fim era agora para quem? Para eles. A igreja de Paulo, de Pedro e de João e os irmãos contemporâneos. Agora 1 Coríntios 10, para a gente fechar essa primeira parte aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Olha a expressão de Paulo, se é futuro ou se era presente. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós. Paulo e os seus irmãos contemporâneos. Não nós, testemunho de Jeová. Não vocês, adventistas do sétimo dia. E nem vocês, pastores religiosos. Não. Paulo está falando com a igreja de Corinto do século 50, dos anos 50 a 55, anos 55, 56, do primeiro século. Nós, eles, Paulo e os irmãos, Paulo e esta igreja que ele estava escrevendo, ele diz, foram escritas como advertência para nós que vivemos. Jesus do ano 30 para o ano 70, 40 anos. Paulo, ano 55, 56, faltava 15, 14 anos, e Paulo diz, nós já estamos vivendo o fim dos tempos, que terminou em 70. Beleza? Tranquilidade? Ou seja, os últimos dias, para Paulo já tinha chegado. Estamos vivendo. Vivendo quem? Eles. Do primeiro século. Hebreus, lembrando que Hebreus foi escrito no ano 60, 64, 65, neste período, Hebreus, e
1 Coríntios aqui, quando Paulo escreve esta carta aos irmãos de Corinto, ano 55, ano 57, o autor de Corinto é Paulo, você já sabe. Amém? Beleza? Então, no próximo estudo a gente vai ver o que significa isto aqui, ó. Fim dos tempos. Você vai ter uma surpresa. Você que é futurista, eu desafio você a assistir. Manda esse vídeo aí, irmão, para um futurista. Você vai ver, eu quero ver ele sair disso aqui. Quando eu chegar lá em Mateus 28, 20. Amém? Dá o like aí, confirma aí, se inscreve, ó, escreve aí. Você pode comentar à vontade, nem se preocupe, só não agride com palavreado baixo, né? Pessoalmente, verbalmente. Mas você pode discordar, problema nenhum. Pode discordar do que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo a você que o fim dos tempos chegou, esse fim aqui foi até 70. Olha a expressão de Paulo. Deixa eu ver aqui nessa tradução. Temos um tempinho ainda, rapidamente. Olha o que é que diz essa tradução aqui, ó, fiel. Aqui, ó, para nós, para quem já são chegados os fins dos tempos. Já são chegados o fim dos tempos, ou seja, o fim daquele aion, o fim daquela era, o fim daquele período de tempo, o fim dos dias, os últimos dias era chegado para eles. Olha aqui também, King James diz, sobre quem o final dos tempos já chegou. Olha só, eu vou ficar nessa aqui, que se aproxima mais das cópias do original grego. O final dos tempos, final, né, dos tempos, aions, esse tempo aqui, foi um período de tempo, já chegou. Para Paulo, já tinha chegado. E como é que você pode dizer que ainda vai chegar, doutor da lei? Como é que os doutores da lei, de púlpito de irmão, estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias? Paulo disse que não. Para eles já tinha chegado. Quem está falando a verdade? Os doutores da lei? Os pastores dos dias de hoje? Ou Paulo, no primeiro século? Aí, confirma aí, se inscreva no canal e manda este vídeo aos irmãos aí e peça a ele para ajudar o irmão Van a se inscrevendo no canal. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo, um forte abraço do teu amigo aqui de Cabedelo da Paraíba. A escatologia é consumada. Quem disse foi Paulo. Isto aqui acabou em 70. Final dos tempos chegou. Para nós? Não, doutor. Para eles do primeiro século, do ano 56, 62, a carta aos Hebreus. Beleza? Escatologia consumada. Jesus voltou no ano 70. A paz de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.